Ai, família, uma quinta-feira dessa, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 1h35 da tarde, uma boa tarde, um excelente dia para todos nós. Mas, assim, eu sei que a galera não gosta, galera não, né? Alguns vascaínos que comentam aqui nos vídeos, Thiago, deixa essa Copa do Mundo pra lá, fala do Vasco, não sei o quê. Mas eu acho que comentar sobre a Copa e os nossos rivais é falar do Vasco também, né? Não deixa de estar tudo, né, envolvido ali no mesmo cenário, porque são os nossos rivais. Então eu tava vendo uma postagem agora há pouco do Vene Casagrande que mais um clube, né, arredondando, coloca 150 milhões no bolso. Flamengo, Botafogo e o Fluminense. 150 milhões. Isso faz uma diferença. E, assim, cara, quando você olha hoje para o atual momento do Vasco, você, né, vê uma distância muito grande, né, desse sonho de disputar essa competição, a próxima, quero dizer, porque o próprio Fluminense, cara, se você observar, foi um time que foi figurando ali na Libertadores, né, sempre conquistando a vaga, ano após ano, até bater campeão. Claro, né, que pode acontecer assim como o Botafogo, mas o Botafogo teve, né, um investimento muito alto, né, família, para conquistar essa competição, né? Luiz Henrique e Almada, 100 milhões cada um. Isso não vai acontecer com o Vasco nesse cenário atual, e você pode até comentar assim, Thiago, então é por isso, tem que vender. Mas já falei aqui algumas vezes que não é assim. Não é assim. Não é essa a realidade do futebol, né? O Vasco tem que encontrar o parceiro certo, se for o caso, tá, família vascaína? Porque tudo que tá acontecendo aí com o Botafogo, né, repito, eu não sei o que você não sabe o que vai acontecer futuramente. Olha o caso do Lyon, que é comandado, né, pelo Textor. Mas nesse frio aqui, em Queimados, resfriado, tô pra baixo. Meu Vascão, um milagre tem que acontecer esse ano, cara. Tô falando de coração, família. Tem que acontecer alguma coisa esse ano, porque olha... Ai. Mas é isso, família. Vamos resenhar um pouco aqui sobre o nosso Vascão, mercado da bola. O Vasco que ainda não conseguiu contratar ninguém, mas Admar Lopes já está aí indicando nomes, tem uma lista, a gente vai falar aqui de alguns nomes, tem a possibilidade também de algumas saídas, né, que é o caso do Luiz Gustavo, o Mita Rodrigues também, o Vasco que sondou, né, também um jogador revelado pelo Fluminense, atualmente lá no futebol da Arábia Saudita. Então chega aí que tem muita resenha nessa quinta-feira, mas antes, aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e trocar uma ideia sobre essa informação aqui, sobre o Pumita. Tá aí, família. Nacional do Uruguai demonstra interesse no retorno de Pumita Rodrigues. O Nacional do Uruguai manifestou interesse em repatriar o lateral direito Pumita Rodrigues, que atualmente defende o Vasco da Gama. O contrato do jogador com o Clube Cruz Maltino é válido apenas até 31 de dezembro de 2025. Quero a sua opinião sobre esse jogador Pumita Rodrigues, né, que chegou em 2023 com status de titular por um período, até foi, né, chegou a perder a vaga, lembram disso? Perder a vaga para o Robson Bambu, né? O Ramon Dias teve em alguns jogos que colocou o Bambu de lateral. Pô, Thiago, não lembra disso? O Bambu acabou ajudando ali no período ali. E depois, né, o PH assumiu a vaga, desde então titular absoluto. Família, eu acho que já deu tempo do Pumita no Vasco. Renovação do jogador, acho que passa muito mais por uma questão financeira, de repente, né, entendendo que o valor tá ok, você vai olhar para o mercado, um outro lateral, vai apostar, um cara que já tá adaptado com o clube, beleza. Agora, eu, como torcedor, avaliando só a parte técnica, não renovaria, né, vida que segue. Infelizmente, nesse momento, acho que o Vasco não vai conseguir mais nada pelo jogador nessa janela agora. Então, acho que não conseguindo nada nessa janela de transferência, vida que segue, eu não renovaria com o Pumita. Eu tive uma opinião contrária no final de 2023. Teve um rumor que o Palmeiras estava interessado, e eu vi muita gente falando, né, não, vende. Eu falei, mas gente, falava aqui no canal, família, é parte do processo. É um jogador que, poxa, de seleção uruguaia, não conseguiu vingar, Avenida Pumita, mas é um cara que mostrou recurso, que mostrou qualidade do meio pra frente, né, bate bem na bola, fez alguns gols. Então vamos dar sequência. Ele ficou e não conseguiu, né, mostrar muita coisa. Então eu sou a favor, sim, família, da saída do Pumita Rodrigues. Me conta aí o que você acha. Falando aqui sobre essa questão de papel colorido, né, até puxei aí no assunto do vídeo, que os nossos rivais estão colocando
no bolso 150 milhões, a gente sabe que o Vasco precisa, né, tem a necessidade de vender alguns jogadores. Recentemente surgiu aí uma informação, rumor, sondagem, não sei ao certo, sobre o nosso zagueiro Luiz Gustavo, né? Uma proposta do Al Ahly, né? Me parece que é um time do Egito, não é isso, família? E aí eu tava vendo essa matéria aqui na Super Vasco, uma informação do Corujão Vascaíno, que o valor foi de 3 milhões de dólares, né? Então, arredondando aí, dá uns 16 milhões nesse momento. Eu sou a favor da venda do Luiz Gustavo, não por esse valor, né? Aí não, então fica. Porque realmente é um valor bem abaixo do que o Luiz Gustavo merece, né? Mostrou recurso, mostrou qualidade, chegou ali no profissional tendo uma certa dificuldade naquele jogo lá contra o Puerto Cabello, não foi bem, o time todo, né? Foi muito mal, mas conseguiu evoluir. Ele, naquela partida contra o Vitória, foi um dos poucos que se salvaram, né? E teve sequência e foi muito bem. Então, por esse valor aqui, não existe essa venda do Luiz Gustavo. No caso do Zuccarello, é porque eu entendo que o Vasco ficaria, né? Porque tem a porcentagem do jogador, do esporte, mas eu acho que o Vasco ficaria, pelos valores que foram comentados, cogitados, o Vasco ficaria em torno de 60, 65 milhões. Eu sei que não é muito, pela qualidade do Zuccarello, mas já é um bom valor. Agora, 16 milhões aqui no Luiz Gustavo, um jogador que pode evoluir, que pode ser titular futuramente, ajudar no profissional e aí, numa futura venda, colocando muito mais papel colorido no bolso do Vasco. Mas, família, até pegando um gancho, falando, né, do jogador da base do Vasco, que está disputando o Mundial, que é o Arthur Salles, e até comentar com vocês, né, que ele deu essa declaração numa entrevista, não sei se foi para Cazé TV, e ele disse o seguinte, ó: Arthur Salles, cria do Vasco hoje no Mamelodi, não queria ter saído, ele falando, tá? Não queria ter saído. Foi contra a minha vontade. Minha família é toda vascaína. Então, assim, eu tava pesquisando aqui o valor que o Arthur Salles, não lembrava, tá? O Arthur Salles saiu do Vasco em 2021 com 19 anos. Estou colocando aí na tela para vocês. Tá aqui, ó, 3 milhões de dólares. Então, deu, né, por 80% dos direitos econômicos do jogador, 15 milhões e 400 mil reais. Né? Um valor também que a gente entende que tá abaixo, né? Para um jogador que até então estava se destacando na base, se tinha um entendimento, né, que era um jogador que tinha potencial. Mas assim, família, nessa situação, infelizmente, né, por isso que eu falo tanto aqui com vocês da gestão, da atual gestão, o Vasco vem há longos anos tendo muita dificuldade fora do campo, né? Com gestões, com bravatas e tudo mais. Então vem de um jogador desse aqui numa realidade totalmente diferente de hoje, na minha opinião, né? Pela situação da SAF, pela situação também da recuperação judicial. Então o Vasco convivia com salários atrasados, né? Hoje me parece que não é isso que está acontecendo. Então o Arthur Salles foi vendido aqui num valor bem abaixo, mas se você traçar essa comparação, por exemplo, com o valor que está sendo divulgado, e eu não sei se é a realidade, se é verdade, do Eric Marcos, né, de 7 milhões, ainda assim é um valor superior, né, quase o dobro. Então, nessa situação aqui do Eric Marcos, que eu sinceramente, por não conhecer, né, como é que é feita essa logística aí financeira, potencial do jogador, tempo de contrato, né, o que ele pode entregar, não sei como é que, né, define esses valores, então não falei muito, mas fazendo essa comparação do Arthur Salles, do momento do Vasco na ocasião, em 2021, e esse momento do Vasco com o Eric Marcos, e aí eu sinceramente também não lembro assim do potencial do Arthur Salles naquele período do Eric Marcos, mas mesmo assim, né, um valor, o dobro do que o Vasco vendeu o Eric Marcos. Então eu não sei também como é que ficou essa negociação, eu acho que depois, né, vai ser divulgada aí, se o Vasco ficou com algum percentual, e uma venda futura vai botar um papel colorido no bolso e tudo mais, porque realmente 7 milhões por um jogador, né, pelo um atacante, é bem pouco, né? É pouco dinheiro. Então é aquilo, família. O Vasco, nos últimos anos, sempre vendeu mal. Sempre vendeu mal. Mas espero que não venda, né, o Luiz Gustavo aqui por esse valor. Eu sei que, né, dá ali basicamente o mesmo valor do que foi vendido o Arthur Salles na ocasião. 15, 16 milhões pelo um atacante. Você vai falar, pô, Thiago Luiz Gustavo é zagueiro, então vale. Não vale. É um jogador de potencial. Eu sei que o Vasco precisa de dinheiro, mas tem que ser vendas, cara, assim, em torno, sei lá, passando de 50, 60 milhões. Eu penso dessa forma. 16 milhões, eu acho que é melhor você contar aí com o jogador atuando no clube e aí sim, futuramente, né, pensar na venda do atleta. Até porque acho que o Luiz Gustavo hoje é um jogador importante.
É um jogador importante, é um jogador canhoto. Então, saindo ali o Freitas, você tem o Oliveira, que me parece, né, tá descartado, não é um jogador que vai ser utilizado. E o Maurício Lemos, né? Maurício Lemos, ele quebra o galho pelo lado esquerdo. O Luiz Gustavo hoje não, é um jogador canhoto. Então ele pode substituir, já mostrou que pode substituir, né, o Freitas numa eventual suspensão ou lesão do jogador. Mas papo bom, quero saber também a opinião da família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar sobre mercado da bola. Nos últimos dias, né, apareceu alguns nomes, né, entre Thiago Mendes, Biel, Elinho, Vitor Sá, alguns nomes já descartados, outros nomes, né, o Vasco segue negociando. E no dia de ontem, né, apareceu um atacante colombiano que atualmente joga no Rennes da França. Então a gente já, faz parte aí do trabalho do Admar Lopes, família vascaína. Mas hoje, segundo uma informação do Bruno Murito, jornalista do GE, o Vasco sondou um jogador revelado pelo Flucê. Tá na tela para vocês. Vasco sonda Alexander e mantém foco em volante e atacante. O Vasco da Gama realizou uma sondagem pelo volante Alexander, ex-Fluminense, mas os valores envolvidos na negociação foram considerados fora da realidade financeira do clube. Além de Thiago Mendes, que segue em tratativas, outros nomes de volantes e atacantes de lado estão sendo mapeados e contam com a aprovação do técnico Fernando Diniz e da diretoria do futebol vascaíno. O clube prioriza a contratação de um volante e um atacante de lado com nível para assumirem a titularidade no elenco, família. Tá aí, Alexander, né, bom jogador, muito bom jogador, sempre gostei dele lá no Flucê, e trabalhou, né, com o Fernando Diniz. Mas eu entendo, deve ser um jogador realmente caro, né, o time da Arábia aí é o mesmo time do Firmino, não é isso? Pagou um bom valor e né, não tá tanto tempo lá, tá o quê? 1 ano e meio por lá? 1 ano? Então, assim, para liberar um jogador desse, e eu também não tenho os números aqui, não cheguei a conferir se é titular, se joga, se não joga, se tá parado, se fica no banco, mas seria, assim, um jogador interessante, cara, tem qualidade, tem uma dinâmica interessante, de repente com o Fernando Diniz, né, consegue deixar ele, manter ele focado, cabeça no lugar, que essa galera, né, jovem, né, bota um papel colorido no bolso aqui no Rio de Janeiro é complicado, não sei se teve alguns casos envolvendo ele, né, o que tá no Pachuca também, o John Kennedy. Então, né, tem que focar a molecada aí. Mas assim, bom nome. Mas também não é um nome que eu fico assim, poxa, caramba, não sei o quê, sabe? Né? Em relação ao Thiago Mendes, né, que a matéria também está destacando aqui, eu estava até conversando com os amigos lá no grupo de membros, né? Já deixei aqui a minha opinião, porque realmente não acompanho o Thiago Mendes há algum tempo, né, no futebol aí do Catar. Então, realmente não sei como é que tá a parte física. Chama a atenção os 33 anos, então a gente não sabe também por esse motivo, e a gente sabe que para jogar hoje no meio-campo do Vasco, a gente precisa de um jogador, essa é uma opinião minha, né? Um jogador com a dinâmica do Paulinho, né? Com a força física do Paulinho, eu acho que é muito importante, por isso que eu fico aqui torcendo muito, né? Pela recuperação do Paulinho, porque se o Paulinho conseguisse jogar o que jogou em 2023, seria a mesma coisa que aconteceu com o Ryan, né? Um reforço interno, né? Mas infelizmente nesse momento, não sei como é que anda aí, né, o Paulinho, os treinos e tudo mais, mas espero que o Diniz possa recuperar esse jogador. Então, tecnicamente falando, família, o Thiago Mendes é bom jogador. É muito bom jogador, tem boa técnica, vai ser um cara que não vai rifar a bola, vai ali sair jogando, vai tratar bem, ainda nas mãos do Diniz, com certeza vai se adaptar ao sistema de jogo, porque é um meio-campo qualificado. Ele sabe jogar bola, ele sabe, não é brucutu, né, horroroso, tem boa virada de bola, né, vai ser um cara que vai agregar muito tecnicamente, mas é aquele ponto que eu sempre falo com vocês, não adianta. No Vasco hoje não adianta o cara ser bom de bola, se a parte física dele deixa a desejar. Porque o Vasco já tem jogadores com esse perfil, né? Que é o caso do Coutinho, que pode entregar tecnicamente, mas deixa a desejar fisicamente. Que é o caso do Verratti, que entrega tecnicamente, quando eu falo tecnicamente do Verratti, é dentro das características dele, né? Bola na área, próximo do gol, último toque na bola ali, ele vai entregar os gols, tanto que ele é artilheiro da parada toda. Mas fisicamente, não é um atacante que vai conseguir marcar pressão, apesar de ser um cara que se doa muito, tá? Não dá pra reclamar do Verratti em relação... Ele tenta fazer o que pode com o tamanho, com o peso, com a idade, ele não é rápido, né? Então, né, tem essa dificuldade, mas não é o cara que fica paradão, né? Tenta ajudar de todas as formas
possível, mas existe uma condição física que não permite o Vasco marcar pressão com aquela intensidade, né, com aquela pressão, por ter jogadores já com essa dificuldade física. Então você traz mais um jogador que é bom tecnicamente, mas fisicamente não contribui, aí vai dar merda, na minha modesta opinião. E para finalizar a nossa resenha, ontem, né, a gente ficou sabendo também que o Vasco está tentando a contratação do atacante Andrés Gomes, né, um colombiano de 22 anos que atualmente joga no Rennes da França, né, teve ali o seu auge jogando no time da MLS, né, no Salt Lake City, onde se destacou bastante com 23 gols, ou 15 gols e 15 assistências em 23 jogos. É uma parada assim, família. Eu gostei muito, né, dos lances ali. A galera editou bem o DVD dele, né? Ele tá bem interessante, ponta rápido, chega no fundo, bate cruzado, mas é aquele ponta também que consegue cortar pra dentro e bater com a perna canhota. Então ele consegue finalizar com as duas pernas, né, perna direita e perna esquerda. Eu gostei muito, mas é um jogador que realmente nessa atual temporada não jogou muito pelo Rennes, passou um período lesionado. Eu estava vendo um corte do Nicola falando que dificilmente o Vasco vai conseguir essa contratação, porque de repente, né, o time francês não acha interessante emprestar o jogador. Vamos ganhar o quê? Né, porque entendo que o Vasco não vai conseguir, em relação a esse atleta, fixar um valor para comprar no final do empréstimo, porque é um jogador, pelo que eu vi lá, bem caro, o valor de mercado, e sempre tem um erro nisso, nunca dá exato lá no site da Transmart, mas me parece que o Rennes pagou por ele 10 milhões de euros. É uma coisa assim. Depois eu posso até corrigir aqui na edição. Então o Vasco não vai comprar esse jogador, entendo, família vascaína. Mas o Admar Lopes indicou também um outro jogador, mas que já, né, respondeu e disse que não tem a intenção de jogar no futebol brasileiro nesse momento. Tem aqui o nome do atleta, Félix Correia, que também joga no Gil Vicente, né? Digo Gil Vicente porque Gil Vicente não foi o time do Maxime, né? Maxime, e esse jogador aqui também é um ponta, só que ponta esquerda, família vascaína. 1,78 m, ponta esquerda, 24 anos. Eu tava vendo aqui, né, clubes na carreira, ele passou pela base da Juventus, do Sporting, do Manchester City, mas profissionalmente me parece que tá conseguindo ali jogar só em clubes de menor expressão de Portugal. Então seria mais uma aposta aí do Admar Lopes, né, que está indicando alguns nomes, mas o jogador já recusou, não quer atuar no futebol brasileiro nesse momento. É isso, família. O Vasco tem que correr contra o tempo. Quando eu digo correr contra o tempo, o mais rápido possível, reforçar, né, esse elenco para dar tempo para o Diniz trabalhar, para esse jogador conhecer os companheiros, né, e tudo mais, porque vai ter um período aí interessante para o Vasco trabalhar, mas também não pode, né, correr contra o tempo e errar, né, como foi no ano passado, que na minha visão foi isso. A diretoria cedeu a uma pressão da torcida, não estou culpando a torcida está no seu direito, que machucou David, que machucou Adson, cadê? A gente está aí, podendo ganhar um título depois de anos, né? Em relação à Copa do Brasil, não vai reforçar, não vai contratar zagueiro, não vai contratar ponta. O Vasco não contratou. Contratou o Jean Davi à expressa, uma contratação terrível, assim como a do Maxime Domingues. Então, a pressa é inimiga da perfeição. Eu entendo isso. Mas você precisa acelerar, contratar bons jogadores para que o Diniz tenha tempo, né, de colocar esses jogadores, inserir no nosso contexto, porque foi uma desculpa que o Diniz utilizou aí em algumas coletivas, né? Não conheço o Lloyd, não conheço o Garré. Então, assim, tipo esses jogadores, né, que eu quero dizer, como o Andrés Gomes, ou esse atacante, ou qualquer outro jogador que o Diniz não conheça, vai ter que ter tempo. Ou você vai contratar jogadores que o Diniz já conhece, né, como o Pirani, poxa, o Vitor Sá ele conhece, o Biel também com certeza conhece, por enfrentar no Campeonato Brasileiro. Thiago Mendes também deve ser um jogador que ele tem conhecimento das características. Então vamos lá, tem que contratar, né, para nos ajudar aí nessa sequência difícil que o Vasco tem. Brasileiro, Copa do Brasil, também Sul-Americana. Fui, família, daqui a pouco eu tô de volta.